Está na hora do debate do JL. E no debate de hoje vamos abordar a tragédia das enchentes provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Pelo menos 160 mil pessoas estão desabrigadas, 136 estão desaparecidas e infelizmente 107 pessoas morreram. Para falar sobre o tema, eu recebo no estúdio a psicóloga Luciana, agora eu vou falar corretamente, Arrizabalaga. Falei correto, Luciana? Perfeito. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Tá certo. E o brigadeiro do ar, Eduardo Zotti. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Maravilha. Boa tarde, doutora. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. Muito obrigado. Participe dessa conversa conosco através do WhatsApp 13 99 664 6781. Bom, todo mundo acompanhando, né, a tragédia que aconteceu lá no sul do país, no estado do Rio Grande do Sul, pelo menos o estado inteiro praticamente afetado pelas chuvas, uma enchente enorme e que acabou matando 107 pessoas até o momento. Infelizmente tem muita gente desaparecida. Como é que fica a cabeça das pessoas que passam por uma tragédia como essa, Luciana? Como é que tem esse trabalho? Como é que teremos que lidar com essas pessoas a partir de agora? O emocional fica destruído, não? No primeiro momento, acolher essas pessoas, acolher no básico, dar o máximo de suporte possível. Leva um tempo para que essa ficha caia, e quando essa ficha cair, do que realmente aconteceu, porque elas ainda estão naquele momento do que vai acontecer, o que está acontecendo. Posso chamar de momento de choque? É um choque muito grande. Então, nesse choque não dá para trabalhar. Emocionalmente, ninguém. Então, é o acolhimento, o carinho e ouvir o que elas, se elas quiserem falar, o que elas quiserem falar. Depois quando passar essa parte de choque, ouvir, acolher, porque aí vem a parte do luto, vem a parte da depressão, ansiedade, e aí tem muita coisa para trabalhar nesse emocional. Eduardo, eu vou falar agora de uma forma mais estrutural. Afinal de contas, nós temos o pessoal das Forças Armadas trabalhando na atuação para salvar essas vidas. Como é que você está vendo essa questão? A Força Aérea, na verdade o Exército, a Força Aérea com helicópteros, como é que está essa atuação? Como é que você vê essa questão? Tiago, infelizmente ocorreu de novo, né? É uma situação que, eu não me refiro à cheia do ano passado lá no Rio Grande do Sul, me refiro ao Brasil como um todo, né? Em 1983, eu, Tenente Zotti, voei lá em Blumenau, no Vale do Itajaí, para apoiar exatamente o mesmo tipo de evento que, infelizmente, está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul. Então, esse é um trabalho extremamente complexo, porque você voa sobre a área totalmente alagada, né? Isso já é um risco bastante grande para todos. Você tem que ter uma coordenação muito bem feita para saber aonde o auxílio é necessário e onde ele é mais necessário, né? Então, você tem que descobrir quem está precisando e quem está precisando primeiro. E isso é uma questão muito complexa de você decidir, né, no centro de coordenação que está ocorrendo em Porto Alegre para decidir essas prioridades. Além do que, a própria operação é uma operação, como eu já disse, bastante complexa e de per si para a tripulação que está envolvida. Desde o momento que se configurou a enchente, lembrando que no último final de semana de abril, choveu coisa de 600 milímetros ali no estado como um todo. Isso é um número gigantesco, né? Fora do comum. Fora do comum. O normal, num mês bastante chuvoso, é chover 200 milímetros, né? Em 48 horas, choveu 600, né? Só para ter uma ideia de uma dimensão aí, né, de como é que a coisa aconteceu. Então, para essa água toda, primeiro, quando ela cai, ela já encharca o solo e cria uma série de problemas, né? Por exemplo, mais para o meio do estado, ali em Santa Maria, por exemplo, e região, houve deslizamento de terra, diversas pontes foram derrubadas pela força das águas, o que fez com que diversas cidades ficassem isoladas, né? Mas Santa Maria ficava no meio do estado, e o estado, geograficamente, ele desce em direção ao mar.
Certo. E entre Santa Maria e o mar está Porto Alegre, está a região de Porto Alegre, né? Que recebe toda aquela água de todos os rios que estão no meio do estado para lá, de alguns rios que descem da Serra Gaúcha, como o Taquari, por exemplo. Então, Porto Alegre e região estão sofrendo muito, porque além da chuva que caiu na região, você está recebendo toda a chuva que caiu nas cabeceiras. Eles desaguam tudo no Guaíba. Tudo passa no Guaíba, que depois entra na Lagoa dos Patos e vai desaguar no Atlântico, aí depois na Lagoa Mirim. Então vocês vejam que é um caminho bastante longo e lento, o que faz com que tem gente que já está uma semana já com a sua casa alagada. Então, para fazer esse resgate é bastante complexo. Imagino. Ainda falando de infraestrutura, inclusive o Exército, eu não sei se é o Exército ou se foi a Força Aérea, estava utilizando também um drone, né, um aparelho especial, e esse drone acabou caindo. É bem mais do que um drone. A gente fala drone, e a gente vê, inclusive, na praia aqui, né, as pessoas com drone, aquele aparelho pequenininho, controlado pelo celular. Esse não é isso. Esse equipamento que caiu é uma aeronave remotamente pilotada, um ARP. Legal. Então, para você ter uma ideia, só a dimensão, só a envergadura, né, de ponta a ponta da asa são 15 metros. Então, uma aeronave já de um certo tamanho, não um dronezinho pequenininho. E tem diversos equipamentos bastante complexos ali nele, tanto de captação de imagem como de transmissão dessa imagem para quem vai coordenar. Então, enquanto ele estava operando, ele realmente, infelizmente, houve um problema técnico, ele parou de funcionar, ele caiu, né? Mas enquanto ele operou, ele guiou os helicópteros lá de Santa Maria, que estão sediados lá e operando por lá, durante a noite, para o resgate noturno chovendo. Então, não sei se você consegue entender o que significa você voar de noite chovendo numa região alagada e cheia de obstáculos, né? Obstáculos assim, tem morro, tem árvore, tem alta tensão, tem prédios. E esse ARP, né, fez a localização de quem precisava ser resgatado. Inclusive, me parece que tinha uma família que estava isolada já há dias, porque ninguém sabia que eles estavam lá. O ARP que descobriu, através de imagem termal, né, de infravermelho, e aí o helicóptero foi lá com óculos de visão noturna, todos os tripulantes daquele helicóptero com óculos de visão noturna, e encontraram as pessoas e as resgataram. Infelizmente, nós perdemos esse equipamento, mas o trabalho continua do mesmo jeito. Com certeza. Pessoal, tem que fazer um pequeno intervalo. Participe conosco dessa conversa. Estamos falando sobre essa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Mande seu recado no WhatsApp 1399-664-6781. Também tem o chat do nosso canal no YouTube, na transmissão ao vivo do Jornal Litoral. Vamos para o intervalo. Voltamos em instantes. Até já. 1h25, estamos de volta com o debate do JL. Hoje estamos falando sobre a tragédia, a grande tragédia das enchentes provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, com a psicóloga Luciana Arrizabalaga, saiu outra vez, e o brigadeiro do ar, Eduardo Zotti. Vou começar esse bloco com a Luciana, falando a respeito do poder público. O poder público tem estrutura suficiente para atender essa população? Tratamento psicológico para essas pessoas? Como é que o poder público pode ajudar as pessoas e existe estrutura para isso? Acredito que não. Nós contamos com a ajuda de muitas pessoas, muitos voluntários. Existem hoje diversas pessoas montando grupos de ajuda, EPs, o Conselho Regional, o Conselho Federal tem montado grupos de psicólogos se voluntariando para atender essas pessoas. Então, a demanda é muito grande, a necessidade é enorme. Então, a necessidade desse acolhimento, o poder público, acredito que não consiga atender a todos, infelizmente. Infelizmente. Eduardo, no último bloco você estava falando que trabalhou durante as cheias, durante as chuvas dos anos de 1983, do ano de 1983, no Vale do Itajaí, Santa Catarina, então você esteve lá em loco. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência triste, né, que as pessoas passaram naquela época, que é muito semelhante ao que está acontecendo hoje lá no Rio Grande do Sul. Verdade. Bastante semelhante. A diferença é só a questão da geografia, né? Porque a região de Porto Alegre é uma região de planície, então se o rio sobe 5 metros, alaga tudo, é uma cota bastante perigosa. E lá em Blumenau a cota era 13, e ela passou muito do 13, né? Nossa. Se quem conhece Blumenau, vai lá no prédio
da prefeitura, que é um prédio muito bonito lá, aquele estilo alemão, bechamel, e fica próximo ao rio. O rio fica lá embaixo, tem uma grota enorme, assim, onde passa o rio Itajaí. E a prefeitura fica num ponto supostamente alto, e também tem 2, 3 ou 4 andares. E o prefeito e a sua equipe ficou presa, porque 2 horas da tarde subiu, e ficou todo mundo preso. Então todo o vale ficou alagado, né, de fora da água só ficou a igreja de Gaspar, que é uma cidade já bem mais para baixo, e graças a Deus o aeroporto de Navegantes, ponto da onde a gente fazia os apoios, né? Chegava muita coisa lá em Florianópolis, na base de Florianópolis, ia ali para Navegantes, e a partir dali a gente fazia o recolhimento das pessoas, a entrega de mantimentos, enfim, tudo aquilo que era necessário fazer. Mas, de fato, você voar e ver só o telhado da casa aparecendo é uma tristeza muito grande, né? Um dos pilotos que, inclusive, foi coincidentemente comigo, né? Eu era o piloto, eu estava pilotando, junto com o copiloto, o 2P, como nós falamos na Força Aérea, e tinha um outro colega nosso que estava indo também participar, e ele é ali de Itajaí. Ele pediu, pô, Zotti, passa ali, naquela região ali que é a casa da minha família. Coitado, chorou. Eu estou quase chorando aqui também, porque é uma coisa muito triste, muito triste. Como é que fica a cabeça também das pessoas que lidam nesse resgate? Os militares, os bombeiros, os policiais, o pessoal da aeronáutica, o pessoal do exército? É interessante essa pergunta, porque o foco geralmente são para os sobreviventes. Exato. Eu não gosto de chamar de vítimas, eu chamo de sobreviventes. Então o foco é sempre para quem está passando pela situação. E aquelas pessoas, e os cuidadores, e quem está querendo resgatar e quem está ajudando. Essas pessoas passam por um estresse muito grande, correm o risco de entrar num processo de burnout, precisam ter em mente o limite. Eu posso até aqui, eu não posso mais. Eu imagino que por diversas situações as pessoas passem... conseguiram ajudar uma pessoa, mas eu não consigo mais, mas tem aquele, se eu pudesse ter ajudado aquele, salvaria mais alguém, mas eu não posso. Então ter isso muito claro, até onde eu posso ir. O sentimento de culpa é muito comum, o sentimento de dor, de fracasso. Quem está ajudando sofre, e sofre muito. Os traumas são secundários, nós observamos que essas pessoas caem, e caem bastante. Numa outra situação que passamos, foi pós-pandemia, se você tivesse noção da quantidade de profissionais que eu atendi, depois que passou toda a dor, depois que passou todo o caos, a quantidade de profissionais da área da saúde que pereceram, que caíram e que se afastaram do trabalho foi muito grande. Então, quem está ajudando precisa principalmente delimitar, saber até onde pode ir, precisa se cuidar e quando perceber que está doendo muito, ter um colega para conversar. Então, se cuide primeiro. Tem aquela história do avião, né? Que quando faltar o ar, primeiro cai a máscara. Então, coloque primeiro a sua máscara e depois para o seu colega. Então, antes de eu ajudar alguém, eu preciso me ajudar. Isso agora, tem que estar muito claro. No caso, a pessoa agora está passando por essa tragédia, agora muita gente não consegue procurar uma ajuda, né? Afinal de contas, a estrutura física das coisas lá em muita parte do Rio Grande do Sul não estão em funcionamento. Como é que uma pessoa que esteja com a mente um pouco mais forte tem que lidar com uma pessoa que esteja passando por uma situação de depressão neste momento? Como é que tem que se lidar dessa forma com essa pessoa, né? Você está isolado, não consegue procurar tratamento fora. Algum membro da família que esteja um pouquinho mais inteiro, como é que ela tem que fazer para tentar suportar, dar suporte para essa pessoa? É interessante que a gente sempre encontra alguém com essa força. Mesmo no momento de caos, sempre tem alguém naquele grupo e o grupo se ajuda. Por pior que seja a situação, sempre tem alguém que vai ajudar, alguém que vai acolher e esse grupo vai ter um tratamento, vai ter uma coesão muito grande.
Então, é bem interessante esse momento, esse tratamento grupal, esse movimento desse grupo, e o grupo se ajuda. E o movimento do grupo é muito importante. É saudável até. E é importante que a gente incentive que essas pessoas se ajudem. Porque não é só o outro que tem que me ajudar, eu também tenho que me ajudar. Então, que a gente possa ajudar esse protagonismo, que a gente possa ajudar, incentivar que essas pessoas se ajudem. Perfeito. Eduardo, a gente falou da AP, né, que é aquele equipamento que eu acabei chamando erroneamente de drone, mas além desse equipamento, o que mais as Forças Armadas levaram para o Rio Grande do Sul para atuar nesse trabalho de resgate por lá? Bom, além dos helicópteros de Santa Maria, que engajaram na hora que surgiu a crise para valer, né? Como disse, foi no último fim de semana de abril que choveu, na segunda-feira configurou a situação, na terça-feira os helicópteros já entraram. A partir daí, inúmeras aeronaves foram deslocadas para lá, né, de todos os tipos. Temos aviões de asa fixa fazendo o transporte de material. Conversei agora há pouco com o comandante da base aérea de Santos aqui. Eles estão recebendo doações também. Os aviões não vêm até aqui, porque o ponto focal é a base aérea de São Paulo, mas carretas já subiram e outra carreta vai subir hoje, outra amanhã, levando material para a base aérea de São Paulo, que é de onde sai o grande avião para levar o material até Porto Alegre. Além disso, o Exército já mandou aeronaves para lá, as diversas polícias, né, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, o Cardido também que mandou, os 3 estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina. Então, muita gente está ajudando também. E a Marinha, além dos helicópteros, já tem um navio de apoio lá, já está lá na região prestando um apoio que é possível fazer com os navios. E está mandando agora o navio Atlântico, é o navio aeródromo multitarefa Atlântico, que é o navio capitão, o maior navio da frota. Inclusive é o maior da América Latina, não é isso? Acredito que sim, hoje sim. Esse navio, além de levar mais carga, mais material, mais gente, ele tem capacidades ali, por exemplo, de gerar dezenas de litros de água potável na própria usina que ele tem a bordo, para poder sustentar as pessoas que estão lá dentro, e pode, obviamente, ceder essa capacidade para apoiar no momento de que a produção de água localmente lá está comprometida pela enchente, nem outras coisas. Tem um hospital a bordo, né? E mandamos também, a Força Aérea já mandou o hospital de campanha, o Exército mandou o hospital de campanha, eu não sei quantos, mas eu sei que há 4 hospitais de campanha já em operação, espalhados ali em pontos estratégicos, para prestar o apoio a todos aqueles que necessitam. A gente vê também que as Forças Armadas também têm muito know-how na área de engenharia, né? Então, reconstrução de algumas pontes de forma emergencial, né? Muitas pontes caíram lá no Rio Grande do Sul. O Exército, a Marinha, a Força Aérea também pode dar um auxílio nesse caso também, né? Sem dúvida. E o Exército, que é o principal, é o que tem mais capacidade nessa área, já está atuando lá nesse sentido também. Perfeito. Você falou de doações. Como é que as pessoas em casa, estão assistindo, a gente está aqui em São Paulo, acompanham essa tragédia, como tentar engajar as pessoas? É claro que as cenas são muito fortes, mas fazer com que as pessoas literalmente ajudem e contribuam em campanhas de arrecadação, por exemplo, para ajudar o pessoal do Sul. Existe alguma coisa, não é bem fórmula que eu quero dizer, mas como engajar as pessoas? Como fazer com que elas participem mesmo? Tocando no coração, Tocando né? no coração, exato. A gente estava conversando e se essa dor não tocar a pessoa, é porque está faltando humanidade. Então, como que isso não vai tocar? Como que essa dor não vai tocar o ser humano? Esse movimento serve para nos unir. Esse movimento, essa dor que está acontecendo no nosso Brasil serve para unir os nossos brasileiros, servem para unir as pessoas e um ajudar o outro. Acho que o grande movimento e o grande aprendizado de tudo isso é esse. Vamos nos unir, vamos olhar nosso irmão, vamos nos ajudar. Porque hoje é esse irmão que está precisando. De repente amanhã sou eu. Verdade. Né? Então, o grande aprendizado de tudo isso é esse. Vamos nos ajudar. Que juntos sempre somos mais fortes, não? Com certeza. Acho que é bem por aí.
Agora também chega notícias lá do Sul que, apesar dessa situação, tem criminosos atuando, né? Nossa. Fazendo assaltos. Como é que você vê essa questão? O universo é perfeito, existe um equilíbrio. De um lado existem milhares de pessoas com bom coração e infelizmente existe um outro lado com outras pessoas que precisam ainda se melhorar. Então, infelizmente, existe sim pessoas que estão se aproveitando dessas situações. É muito triste, meu Deus. Pessoas que não têm, já perderam casa, perderam família, perderam identidade, perderam tudo e ainda não tem segurança. Crianças passando por abuso, o que é isso? Cadê a humanidade dessas pessoas? Então serve também de aprendizado para a gente. Realmente, com certeza. Aonde vai essa humanidade? Aonde nós estamos indo? Então, olhar nossos irmãos e não desejar o mal, mas rezar por eles, orar por eles. Aqui eu não estou entrando com religião nenhuma, e sim com religiosidade. Se eu puder desejar algo de bom, de repente aquela pessoa pode florescer algo de bom dentro dela. Né? Então, é o que eu imagino. Eu não desejo nada de ruim para ninguém. De repente, se eu puder passar isso para alguém que está fazendo mal, de repente ela aprende isso. De repente ela nem sabe que pode fazer o bem. De repente ela nem sabe o que é fazer o bem, porque de repente ela nunca recebeu o bem. Quantas pessoas não vivenciaram o mal a vida inteira e não sabem o que é um abraço, o poder de um carinho? Quem sabe não é essa hora? Verdade, muda tudo. Muda tudo. Um sorriso, um carinho, um abraço muda tudo. Quem sabe não é essa hora? Com certeza, Luciano. Eduardo, o mundo passa por mudanças climáticas, é notável. As forças, elas têm atuado, têm feito uma pesquisa em relação a isso, para que também possa auxiliar o Estado em casos de tragédias como essa, por exemplo? Bom, no caso da Força Aérea, como a Força Aérea é responsável pelo controle do espaço aéreo, e obviamente neste pacote a gente tem que ter um controle dos fenômenos meteorológicos para poder avisar os pilotos o que vai acontecer e ter uma previsão, etc. Então, nesse aspecto, sim, a gente tem ajudado bastante. Né? Além do que, principalmente em relação lá à área amazônica, né? A Força Aérea já desde a década de 70 foi criando centros de defesa aérea e controle do tráfego aéreo, né? Os SINDACTAs. Então, o primeiro foi essa parte central do Brasil aqui, Brasília, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, SINDACTA 1. Depois fizeram a parte do sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é o SINDACTA 2. Depois fizemos a parte nordeste, com sede em Recife, que é o SINDACTA 3. E depois, aí, no final da década de 90, foi implantado o CIVAM, né? O Sistema de Vigilância da Amazônia, que depois, mais tarde, se tornou e existe lá até hoje, que é o SINDACTA 4. O CIVAM, dada assim, a delicadeza, a estratégica posição da Amazônia, do que ela significa para todos nós, além dessa parte de controle de tráfego aéreo e da parte de radares meteorológicos, espalhou uma série de medidores, né, de sensores, que medem uma série de parâmetros importantes para o controle ambiental. Então, isso aí fez parte do outro sistema maior, chamado CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia. Então, esses dados todos foram espalhados dentro do pacote do CIVAM e estão disponíveis lá em Manaus para todos que precisarem utilizá-los. Bacana. Eduardo Zotti, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral. Luciana, também agradeço a sua participação no Jornal Litoral. Pessoal, antes da gente encerrar, eu vou reforçar, então, uma campanha que está sendo feita pelo Grupo Costa Norte, TV Cultura Litoral, Rádio Kiss FM, Associação Comercial de Santos, temos também o Instituto Neomama. A gente está unido para ajudar o pessoal lá do Sul. É a campanha chamada Corrente do Bem, e você pode contribuir com esse trabalho. Traga doação de alimentos não perecíveis, remédios, ração para cachorro, para gato, o que você puder ajudar, roupas, enfim.
Temos 3 endereços aqui em Santos. Um fica aqui na sede da TV Cultura Litoral, na Rua Amador Bueno 333. A Associação Comercial de Santos também recebe a doação. Rua 15 de Novembro, 137. E o Instituto Neomama também, na Rua Júlio Conceição, 296. Faça a sua parte e vamos ajudar o povo gaúcho. Desta forma, a gente encerra o Jornal Litoral desta quinta-feira. Agradeço a audiência. A gente volta amanhã, 15 para 1 da tarde. Até mais.